Olá a todos, nossa aula de hoje será sobre área de figuras geométricas planas. Áreas como quadrado, retângulo, trapézio, losango, triângulo, círculo, a gente vai estar estudando. Mas primeiro a gente precisa saber qual a diferença entre área e perímetro. O que é a área? A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. E o perímetro, ele equivale à soma das medidas dos lados, de todos os lados de uma figura. Por exemplo, essa figura aqui, se fosse para calcular o perímetro, ela representa exatamente o que é o perímetro. E aqui, que figura é essa? É um quadrado. O que seria o perímetro? Seria a soma de todos os lados. Esse lado, somado com esse e com esse, tá? É por isso que a figura está toda branca e só está destacado seus lados. E a diferença de área? O que seria a área? Aqui eu tenho um quadrado. O que seria a área? Seria toda a extensão da figura. Tudo isso aqui está selecionado. Preencher tudo isso, certo? Então, essa é a diferença entre área e perímetro. Aqui, ó, vamos estudar a área do retângulo. Para a gente estar estudando esse tipo de área de figura, a gente tem que memorizar ou aprender as suas fórmulas. Como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo equivale à base vezes a altura. Aqui, ó, eu tenho um retângulo A, B, C, D, certo? A minha base está aqui, ó, equivale ao segmento AD. E a minha altura equivale ao segmento AB. Lembrando que o retângulo ele é um quadrilátero, tá? Onde seus lados opostos são paralelos. Lembrando que esse valor aqui vai ser igual a esse e esse aqui vai ser igual a esse. Então, a altura pode ser, eu posso considerar esse segmento aqui, como também posso considerar esse. E a base, esse valor aqui, vai ser igual a esse valor aqui de cima. Então, tá aqui resumidamente a fórmula. A área vai ser a base vezes a altura. Aí, como que eu calcularia a área de um retângulo? Igual esse aqui do exemplo, que tem base igual a 8 centímetros e a altura igual a 3,5 centímetros. 3 centímetros e meio. Então, utilizando a fórmula, como que eu faria? Bastaria eu fazer 8 vezes 3,5. Quando eu multiplicar 8 centímetros por 3,5 centímetros, vou ter como resposta 28 centímetros quadrados, tá? Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então, esse retângulo tem área igual a 28 centímetros quadrados. Como é que eu calculo a área do quadrado? Um quadrilátero tem 4 lados iguais. Então, como é que eu faço para calcular a área do quadrado? Só a gente fazer lado vezes lado. Lembrando que todos os lados aqui possuem o mesmo valor. Então, a área vai ser lado vezes lado. Ou melhor, se é lado vezes lado, ou seja, o valor multiplicado por ele mesmo, a gente pode representar como lado ao quadrado. Aqui, ó, resumidamente a fórmula do quadrado é igual a L ao quadrado. Vamos ver aqui um exemplo. Qual é a área de uma praça quadrada que tem como lado o valor de 30 centímetros? 30 centímetros de lado, na verdade, se é uma praça, melhor considerar a medida metros, tá? Desculpa. Então, qual é a área de uma praça quadrada com 30 metros de lado? Olha só, se a praça tem o formato de um quadrado, então para calcular a área dela, já basta a gente multiplicar lado vezes lado, no caso 30 vezes 30. Quando eu faço 30 vezes 30, tenho como resposta 90. 900. 30 vezes 30, 900. 900 metros quadrados. Como é que eu faço para calcular a área do paralelogramo? O que é o paralelogramo? Aqui é um quadrilátero. Seus lados aqui, ó, opostos são paralelos. A área dele vai ser similar à fórmula do retângulo. Base, ó, é tudo isso, esse segmento aqui do A para o D vezes a altura, certo? Se você observar, se você pegar esse pedaço aqui, ó, completar aqui, ele forma um retângulo. Então, como é que calcular a área do paralelogramo? Base vezes a altura. Aqui, ó, esse exemplo. Como é que eu calcularia a área de um paralelogramo? Cuja base mede 5,4 centímetros. Tá aqui, eu tenho a base, 5,4. E a sua altura, 3,2 centímetros. Então, é só a gente fazer
5,4 vezes 3,2. A gente tem como resposta 17,28 centímetros ao quadrado. Como é que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo vai ser a base aqui, ó, vezes a minha altura, e eu divido por 2. É a fórmula. A área do triângulo, base vezes a altura, divido por 2. Como que eu calcularia a área de um triângulo que tem base medindo 8 centímetros e a altura 4,2? Então, basta que a gente pegue a área 8 vezes 4,2, vai ter como resposta 33,6 centímetros ao quadrado. E aí eu vou e divido. Quando eu divido 33,6 por 2, vai encontrar como resposta 16,8 centímetros ao quadrado. Então, a área desse triângulo aqui, ó, é 16,8 centímetros ao quadrado, tá? E a área do trapézio, como é que eu faço para calcular a área do trapézio? Só a gente pegar a base maior, que é a base maior, todo esse pedaço aqui, segmento A até o D, somar com a base menor, multiplicar pela altura, tá aqui a altura, e ainda dividir por 2. Observem que aqui, ó, primeiro a gente tem que fazer essa soma da base maior com a base menor, é por isso que está aqui entre parênteses, essa é a importância do parênteses, que dá prioridade a essa operação. Então, primeiro eu tenho que somar o valor da base maior com a da base menor, para depois eu multiplicar pela altura e dividir por 2. Por isso que aqui está representado com parênteses. Aqui, resumidamente, a fórmula é essa. Então, como que eu calcularia a área desse trapézio? Vamos lá. Esse trapézio aqui, ó, ele tem como base maior o valor 12, tá? 12 é o valor da sua base maior. Tudo isso aqui está medindo 12 centímetros. Ele tem a sua base menor, que é 8 centímetros, tá aqui. E a gente tem a sua altura 3,5. Então, aplicando a fórmula, como que seria a área desse trapézio? Base maior, 12, e vou somar com 8. Então, primeiro eu vou realizar essa soma. Eu tenho 12, somo com 8, fica 20. 20 o quê? 20 centímetros. Aí depois eu multiplico por 3,5. Quando eu fizer 20 vezes 3,5, isso aqui vai dar 70. 20 vezes 3, 60. 20 vezes meio, 10. Então 60 mais 10, 70. E quando eu dividir, no caso vai ficar 70 centímetros ao quadrado. Quando eu dividir 70 por 2, vai ficar 35 centímetros ao quadrado. Então a área desse trapézio é 35 centímetros ao quadrado. E a área do losango? O losango ele é um quadrilátero que tem 4 lados congruentes. Como é que eu faço para calcular a área do losango? É losango e não losango, certo? Como é que eu calculo a sua área? É só pegar a diagonal maior, aqui, ó, tudo isso, e multiplicar pela diagonal menor e depois dividir por 2. Aqui, resumidamente, a fórmula. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. E a área do círculo? Como é que eu calculo a área do círculo? A área do círculo a gente calcula assim, ó. A área vai ser igual a π, e número irracional, aproximadamente 3,14. Mas depende muito da situação problema. Tem situação problema que pede para aproximar, para utilizar até 4 casas decimais, ou às vezes somente 3, então depende da questão. Então a área vai ser π vezes r ao quadrado, ou seja, π vezes o raio vezes o raio. Aí esse raio vezes esse raio eu posso representar como raio ao quadrado. O raio está aqui, ó, que vai do centro, círculo, circunferência, até a sua extremidade. Vamos aqui ver um exemplo de questão, onde eu calculo a área de uma figura, onde aqui no caso eu estou decompondo uma figura, no caso aqui são duas figuras juntas. Se vocês observarem aqui, a gente tem, além de um retângulo, a gente tem um triângulo. Como é que eu faço para calcular dessa figura? Sendo que aqui não está destacada as medidas do triângulo, mas eu posso, de acordo com os valores que eu tenho aqui, descobrir. Vamos lá, primeiro vamos ver isso aqui, ó. Prestem atenção. Aqui, ó, daqui para cá é um retângulo. Eu vou até destacar aqui. Ó, se eu separar bem aqui, vai dar para vocês notarem que aqui eu tenho um retângulo agora e aqui eu tenho um triângulo. Bem, se aqui é 3 e aqui é 5, daqui para cá, então aqui, ó, eu já posso calcular a área do retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base
vezes a altura. Então, quando eu fizer 3 o quê? 3 centímetros vezes 5 centímetros, vou ter como resposta 15 centímetros. Então, 15 centímetros é essa área aqui, ó. Agora, como é que eu faço para calcular a área desse triângulo? Que é a área do triângulo? É a base vezes a altura. A base eu já sei quanto é que é. Se aqui é 3, aqui também é 3. Então, a base do triângulo vai valer 3. Certo? Agora, eu tenho que encontrar a altura para multiplicar essa base, que é 3 vezes essa altura, e dividir por 2. Como é que eu faço para encontrar a altura? Olhem, daqui para cá é 7. Daqui, todo esse pedaço, aqui até a ponta é 7. Daqui para cá é 5. Concordo que se eu pegar tudo isso e subtrair por isso, vai sobrar o quê? Vai sobrar só esse pedaço aqui, ó. Eu vou até destacar. Ó, daqui para cá, tudo isso aqui, ó, é 7. Concorda? Então, se eu pegar daqui para cá, que é 7, subtrair só daqui até aqui, que é 5, eu vou encontrar esse pedaço aqui. Então, quanto é que vai valer esse pedaço? Se eu fizer 7 menos 5, vou encontrar 2. Então, esse pedaço aqui, ó, quando eu pego 7 e tiro 5, então aqui vai valer 2. Então, a altura vale 2. Então, quando eu fizer a área desse triângulo, base 3 vezes a altura, que é 2, vai dar 6. E aí, segunda forma, eu tenho que pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, a área desse triângulo aqui é 3 centímetros quadrados. Então, como é que eu faço para achar a área da figura toda? Não era só somar essa área desse retângulo com o triângulo? Então, somo 15 centímetros quadrados com 3 centímetros quadrados, 18 centímetros quadrados. Então, a área dessa figura equivale a 18 centímetros quadrados.